voltar com o barco e ir embora. Você não tem nenhuma história do Triângulo das Bermudas nesses livros aí, né? Porque é famoso lá Então. e eu vi dizer que não tem nada a ver, né? Não, não, o triângulo não existe, é uma É. lenda, né? O triângulo. Eu sempre digo que eu acredito em tesouro, mas Ah, eu não é? acredito no Você acredita que triângulo. tem tesouro por aí? Opa, claro. O que naufragou de navio, né? É claro. É Você a volta lá, probabilidade, né? como a gente começou o papo, né? É. Antigamente tudo ia pelo mar, né? Então, e os caras navegavam para saquear, né? Saíam da Europa, vinham para América do Sul, América Central, para saquear coisa, É. ouro, prata, esmeralda, não sei. Isso tudo voltava para a Europa quando chegava, a maioria afundava, né? Afundava no caminho. Então, tem muita coisa dentro d'água, muita coisa. Muita coisa já foi achada, Ah, é? mas nem tudo a gente fica sabendo, porque Claro, né? Quem acha. quem acha não conta, não é? Até porque a legislação de vários países com relação a isso é muito severa, assim. Achou é nosso. Exatamente. O Brasil é um. Se você achar qualquer coisa aqui, se achar petróleo aqui no quintal da tua casa, não é teu. Ah, é? Não é teu. É da União. E a mesma coisa do mar, né? Quem acha não tem direito nem a uma porcentagem do negócio. Nos Estados Unidos permite que você tenha direito a uma Mas teria que porcentagem. ter, Então, né? surgiram empresas especializadas em resgate de naufrágios, porque é uma atividade Poxa, rentável, né? se tiver informações, né, de onde pode estar. Então, aí tem uma história, uma vai puxando História a de outra. tesouro é muito legal, né? Então, cara, o que se supõe, Aquele papo de enterrar em ilha também, pode ser ou é lenda? não, perfeitamente Com factível. mapa e tudo mais. Com mapa e tudo mais. Perfeitamente Cara, factível. Os caras roubavam, os piratas bucaneiros, né? Os caras roubavam, né? Saqueavam, e eles tinham que guardar aquilo em algum canto, pra não ficar circulando com para não aquilo ficar também. circulando com aquilo. Então, os caras paravam realmente em lugares ermos, escondia o botim lá, o negócio lá, e depois voltava para buscar. Ou não. Ou não, né? Se morresse, não voltava, É. né? Mas a grande maioria, alguém voltava e alguém pegava, tá? Eu vou chegar lá. Tem uma Tá. história dessa legal Pô, que legal. envolvendo o Brasil aqui, Pô, que tá rolando, e que vai rolar aparentemente daqui a uns 2 anos, uma expedição meio científica, séria, para tentar não achar um tesouro, mas para provar que ou teria havido um tesouro escondido naquele lugar. Uma sei. história bem Poxa. interessante. Vamos falar um pouquinho dela então, vamos lá. É, é, século 17, 16, por aí. Não, 16 não, 17 ou 18, não me lembro. Os espanhóis estavam sendo expulsos do Peru, independência do país, e aí eles fizeram um rapa, fizeram um saque geral para levar, vamos embora, mas vamos levar muita coisa com a gente. E uma das coisas que eles saquearam foi a Catedral de Lima, que era muito rica, muito ouro, muito ornamentada, né? E eles saquearam isso, botaram em galeões para levar para a Espanha. Um desses galeões foi atacado, isso é comprovado. Ele foi atacado por piratas, né, na época, foi saqueado, e, e, esse, e esses saqueadores, esses piratas, teriam, aí entra no campo da suposição, teriam feito exatamente isso. Vamos guardar isso aqui em algum lugar e depois a gente vem aqui pegar. E aí começa a história interessante que envolve a gente, né? Porque isso teria acontecido na costa do Brasil, porque esse galeão estava vindo do Peru para a Espanha, então ele desceu a América do Sul, virou no Cabo Horn e estava subindo em direção à Espanha quando ele foi atacado. E os piratas teriam saqueado e escondido aqui na costa brasileira. E aí, historicamente, esse tesouro, que eles chamam de Tesouro de Lima, né, da Catedral de Lima, ele teria sido escondido numa ilha. E aí, uma das vertentes é que essa ilha teria sido Ilhabela, aqui no litoral de São Paulo, tanto que teve várias pessoas já procuraram isso lá. Teve um belga que passou 30 anos na Ilhabela, lá de fora de Ilhabela, procurando evidências do tesouro. Não achou nada de tesouro, mas achou umas inscrições estranhas Sei. lá no meio da mata. E aí tem a outra vertente, que é essa que está vigente, que tá rolando, na verdade, que prega que, ok, aconteceu tudo isso, mas a ilha não era Ilhabela, e sim Ilha da Trindade,
que é o ponto mais afastado da costa brasileira. Faz até mais sentido, né? A Ilha da Trindade está coisa de uns 600 quilômetros. Mais. Ah, é? Mais disso. Está um terço do caminho da África. Tá. E é o ponto mais distante do território brasileiro, que é a Ilha da Trindade, que é uma ilha praticamente deserta, só tem uma base da Marinha lá. E essa outra vertente prega que esse tesouro teria sido escondido lá. É bem possível. Tem várias documentações que mostram que houve coisas escondidas na ilha. O que não se sabe é se depois alguém foi lá e tirou. O que é possível, né? É possível que... Porque um conta para o outro, alguém monta uma expedição, vai lá e de repente encontra e vai embora, não conta para ninguém e leva embora. Então, com base nisso, um pesquisador de Curitiba, porque a história é mais interessante do que parece. Vamos lá. Um dos saqueadores desse galeão, desse tesouro, foi um pirata que acabou sendo deserdado pelos companheiros por desentendimento. Parece que ele cometeu um assassinato no navio e acabou sendo deixado num ponto da costa brasileira, que seria a região da Baía de Paranaguá, ali, né? Onde o Paraná. E ele sozinho teria se escondido, se exilado, autoexilado, no que hoje é Curitiba. Ah, é? Então, Curitiba teve comprovadamente, isso é fato, teve um pirata. Incrível, né? Curitiba não tem nem mar. Então, Curitiba teve um pirata, e que ele se autodenominou Zumiro, tá? E por que o Zumiro comprovadamente existiu? Porque teve um pesquisador, ficou conhecido meu, abnegado por esse assunto, pesquisou, até que encontrou uma comprovação de que ele havia sido enterrado em um cemitério do que hoje é Curitiba. Está lá registrado o nome dele, tá? Então ele existiu. E esse pirata, que era um inglês, ele teria feito amizade com um outro inglês, que era um cara que morava no Rio de Janeiro, mas que viajava a negócios e ficou amigo dele. E ele confidenciou a esse amigo a história do tesouro. Falou, olha, foi feito assim, foi deixado na Ilha da Trindade e teria fornecido, sim, um mapa. Tá? Olha, mais ou menos aqui, assim. Ok. Esse outro inglês existiu de fato, tanto que ele publicou no início do... Não, no início não, por volta de 1930, 1920, ele publicou nos jornais do Rio histórias contando sobre esse tesouro. Então, esse inglês existiu, ele foi assassinado depois. Aparentemente entraram na casa dele para roubar e mataram ele. Não se sabe se entraram para roubar o tesouro ou o mapa do tesouro, etc. Bom, montando todo o quebra-cabeça, você chega na seguinte situação. Houve um pirata, comprovadamente em Curitiba, que tinha uma relação com coisas valiosas que foram escondidas numa ilha, que tudo indica que seja a Ilha da Trindade, né? E aí, com base nessas evidências, montou-se uma expedição científica envolvendo a universidade, envolvendo o Instituto de Patrimônio Histórico, que vai em loco lá para a ilha, possivelmente daqui a uns 2 anos, para fazer uma prospecção. É muito difícil porque de lá para cá a ilha sofreu uma série de erosões, então muita coisa desbarrancou. Então, mas na verdade o que se tenta achar não é algo valioso. Não se tenta achar o tesouro. O que eles tentam achar é evidência de que comprove de que ali houve alguma coisa, né? Para fechar a história. Para um estudioso, isso já é o verdadeiro tesouro, não é? E é uma história muito interessante, porque ela está acontecendo agora. Então você fala, pô, tem cara caçando tesouro agora, século XXI, 2024? Sim. Tem caçadores de tesouro por aí? Sim. Então, tem empresas que vivem disso, empresas sérias. Uma das grandes empresas de resgate de naufrágios e prospecção de tesouros americana, ela encontrou em 1980 e pouco a localização de um galeão, um daqueles galeões que saíam da América Central chapado de coisa para a Espanha, um galeão espanhol. Esse galeão foi atacado, na época Espanha e Inglaterra estavam em guerra, e esse galeão foi atacado por barcos ingleses quando estava saindo da costa da Colômbia, bem próximo da costa. Ele foi atacado e afundou. Morreu gente pra caramba, dos marinhos que estavam nele, e ele afundou. Ele chama-se
galeão San José. E o San José afundou, mas não se sabia exatamente onde. E aí uma empresa americana que se dedica, cujo negócio é isso, fez um acordo com o governo da Colômbia para procurar se encontrava a localização dos restos do galeão. E encontrou. Em 1980 e pouco. Ela encontrou e aí começou a novela que se estende até hoje. Hoje é hoje mesmo, tá? Nesse momento está rolando uma pendenga internacional que envolve o governo da Colômbia, o governo da Espanha, porque o barco era espanhol, então a Espanha alega que ele tem direito sobre o que estava no barco, porque o barco tinha a bandeira da Espanha. Envolve a empresa que achou, que fala, não, eu tenho a minha parte nisso aqui, porque em seguida o governo da Colômbia tentou dar uma reviravolta no caso e excluir a empresa disso e ficar só com, para o governo da Colômbia, o direito de exploração do naufrágio, com o intuito, segundo eles, não de recolher nada valioso, e sim histórico, né? Fizeram umas imagens fantásticas com o robô submarino, que hoje em dia você tem esse recurso, né? Que você vê canhão ainda. Claro que você não vê o barco, porque o barco era de madeira, já dissolveu. Mas você vê um monte de coisa, canhão, moeda, você consegue ver, né? Então, e o governo da Colômbia criou, isso virou segredo de Estado no governo da Colômbia. Por exemplo, a localização, as coordenadas onde está o naufrágio é guardada pelo governo da Colômbia. Só eles e a empresa que achou sabe as coordenadas exatas do local. Mas a empresa está legalmente impedida de atuar, porque tem esse cambalacho que está sendo dado. Então, nesse momento, tem dois governos, dois países brigando pelo galeão, a empresa que acha que tem direito, porque afinal de contas ela encontrou e tinha um acordo com o governo da Colômbia que não honrou, e também os descendentes dos indígenas da região, dos povos originários daquela região, que falam, peraí, isso aí saiu das minas da nossa terra, dos nossos antecedentes, então a gente tem direito. Então, possivelmente, esse caso do San José vai acabar num tribunal internacional, num AIA qualquer, para decidir quem tem direito ao quê. E recentemente, meses atrás, o governo da Colômbia anunciou que vai fazer uma expedição de resgate de alguns elementos, tá? Segundo eles vão resgatar algumas coisas e eles têm intenção no futuro de criar um museu, etc. Tal. Mas, cara, nós estamos falando de um negócio que os especialistas não conseguem muito bem avaliar. Mas falam em valores de hoje, do que teria no galeão, com base nos poucos documentos da época, que diziam o que o navio estava carregando, porque também tinha o contrabando, né? O cara dizia que estava levando 10 quilos e estava levando 100. Histórico, né? Com base nisso, eles fizeram uma projeção e estão falando de um tesouro absurdamente valioso, coisa de $1 bilhão fácil. Muito dinheiro. É muito dinheiro a ponto de interessar a um governo de um país a dizer, não, isso aqui é nosso. Né? Então, é uma pendenga internacional que está acontecendo nesse momento, caçando tesouro. O tesouro existe, o navio está lá, ninguém sabe exatamente aonde. E tem coisa valiosa nele, isso é certo. Isso é certo. Isso é coisa... Difícil recuperar, né? Muito profundo. Mas esse dinheiro antigo, esse ouro... O ouro não perde. Não perde valor, né? Não dissolve nem dissolve. nada. Prata o também. metal não dissolve. O metal não dissolve. Então, tá lá. Tem um valor do metal em si, tem um valor histórico. Histórico, né? Também, né? O valor histórico até... Eu acho que é maior, né? Pode ser maior. Do que derreter simplesmente. Teve um caso relativamente recente também, nos anos 90, se não me engano, 80, 90, ou um pouco antes, talvez um pouco antes. Envolvia um navio americano chamado Central América, que ele estava trazendo também muita coisa valiosa, muito ouro, muita prata, e ele afundou na costa da Carolina do Norte durante uma tempestade. Isso foi amplamente documentado na época, etc. Século XVIII. E aí
um americano, um mergulhador, começou a pesquisar e encontrou os restos do navio do Central América e tirou muita coisa de lá, na surdina. Tirou muito ouro. Só que para financiar a exploração, que é cara, uma operação cara, ele buscou investidores. Né? Ó, você me dá o dinheiro e depois uma parte do que encontrar é sua. Só que ele não pagou ninguém. Ele pegou tudo para ele Se mandou. e fugiu. Fugiu e passou anos, décadas, na verdade, vivendo clandestinamente nos Estados Unidos. Né? Ele conta que ele só pagava tudo em dinheiro, ele não existia. Não tinha cheque, não tinha cartão de crédito, não tinha nada. Ele só anos escondidos assim. Até que ele foi descoberto e preso por ter dado um golpe nos caras que financiaram ele. E aí ele falou, não, mas tudo bem, eu posso indenizar os caras, né? Mas ele indenizou a mínima parte, não o que deveria indenizar. Continuou preso. Está preso até hoje. Veja bem essa história. Ele está preso até hoje. Já tem fácil mais de 10 anos que ele está preso. E ele se recusa a dizer onde ele escondeu o que ele tirou. Ele prefere ficar preso. Por quê, cara? Se ele disser, olha, as moedas que eu tirei do navio estão em tal lugar. Aí a justiça vai lá, vai pegar a parte de cada investidor. Sei. E ele, teoricamente, está livre. Né? Porque ele teria devolvido o dinheiro para os caras. Ele prefere ficar preso do que revelar onde está escondido. Ou já gastou também, né? Não, né? Parece que era muito dinheiro, não teria não tem dado como. tempo de gastar com o tipo de vida que ele levava. Porque ele não comprava nada, ele não deixava pista, não deixava evidência de nada. Ele vai morrer Ele com morava em motel, sabe aquelas Ele vai coisas? morrer com isso, cara. Então, com essa esse é história. que é o ponto. O cara tá preso. Se ele disser onde ele escondeu, ele tá solto. Ele não diz, ele prefere ficar preso. E vai morrer assim. Esquisito, né? Aí ele fala, estou morrendo, pega um papel, vou fazer... O Pois cara é. morre antes do cara anotar. Então, o cara tá vivo. Tá vivo. Com alguma frequência ele é levado perante o juiz volta a falar, escuta, você não quer revelar onde está a parte que cabe aos investidores? Não fala nada. Volta para Portugal.